E qual é a vontade do meu Pai, que estás nos céus? Muitos me dirão naqueles dias: Senhor, Senhor, não profetizamos no seu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que fazeis a obras sem mim. Então tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é o que? Que nós fazemos as obras que Ele preparou para que cada um andássemos deles. Então veja bem que não é qualquer obra. É a obra que Deus tem preparado para cada um de nós. A obra que Deus preparou para mim. É a obra que Deus preparou para você. É essa obra que Deus quer que nós façamos. Porque se nós façamos a obra que Ele nos pediu, nós vamos ser galardoados pelas obras que Ele nos pediu para fazer. Mas se você faz somente aquilo que você acha que é necessário, aquilo que você acha que tem que fazer, né, você não vai receber recompensa por isso. Nós só vamos receber recompensa pela obra que Ele nos pediu para que nós fazemos. Então, nós precisamos fazer o quê? A obra, né? A obra que Ele pediu para que nós façamos, para que nós possamos reinar com Ele. Então veja bem, não é qualquer obra, é a obra que Ele pediu para que nós façamos. Vamos ler mais um texto aqui, lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3, o verso de número 10. 1 Coríntios 3, verso 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3, verso de número 10. Vamos lá. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então veja bem que Paulo está falando que não é qualquer obra. Veja bem que Paulo está falando o seguinte, assim, ó. Vamos ver o verso 9. O verso 9, ó. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Tá. Verso 10, ó. Segundo a graça de Deus. Então, nós temos que fazer segundo a graça de Deus que foi nos dada. Que foi nos dada, ó. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Então, Paulo está falando assim, ó. Eu, como sábio arquiteto, eu pus o fundamento. E outro vai edificar sobre ele. Assim, ó, sobre Cristo, eu coloquei o fundamento, as bases, aquilo que tem que ser feito. Mas outros vai vir edificar sobre Cristo. Sobre Cristo. Aí ele continua falando. Verso 11. Ó, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo está falando que ele, como sábio arquiteto, pôs as bases. Vai vir outros, que somos nós, né, edificar sobre Cristo. E o que nós temos que edificar sobre Cristo? Aquilo que Ele nos pediu, né? Aquilo que Ele nos pediu, ó. Porque ninguém pode pôr um outro fundamento a não ser o que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tá. Agora vamos ver o que nós temos que edificar sobre Cristo, ó. Se alguém sobre ele, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira e de feno. Então veja bem o que Paulo está falando assim, ó, sobre Cristo, sobre esse fundamento. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício, o que é o edifício? Nós estamos formando um edifício. Esse edifício é a Nova Jerusalém. Nós estamos formando a Nova Jerusalém com as nossas obras, onde nós iremos morar nela. Então cada um está construindo a cidade, cada um está contribuindo com o quê? Com as nossas obras, com as nossas obras. Aí Paulo fala assim, ó, se alguém sobre o fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedra, madeira e pena e palha,
e a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então veja bem, se nós estamos edificando sobre Cristo, com madeira, com palha e com feno, quando isso for passado pelo fogo, vai queimar. E se essas obras que nós estamos edificando aqui sobre Cristo se queimar, nós não vamos receber galardão. Nós não vamos reinar com Cristo, porque isso vai se queimar. Isso é obra que nós achamos que tínhamos que fazer. Nós fizemos obra que nós achamos que Deus estava querendo, mas não era isso. Mas quando nós fazemos as obras de Deus, aquilo que Deus pediu, edificar sobre ele com ouro, prata, pedras preciosas, porque quando isso for passado pelo fogo, o que acontece com o ouro? Na hora que passa pelo fogo, ele vai ser refinado, a prata vai ser refinada, o carbono vai ser refinado quando passa pelo fogo, mas a madeira, palha e feno, quando passa pelo fogo, vai se queimar, não vai ficar só cinza, não vai se queimar. Então, pessoal, veja bem como nós estamos edificando, né, as obras que Deus tem nos dado para nós edificar, para que nós venhamos reinar com Cristo, para quando chegar lá no tribunal de Cristo, nós venhamos receber o nosso galardão, a nossa coroa, que é o que? Reinar com Cristo por meio das nossas obras. Não é salvação, salvação é de graça, mas é reinar com Cristo por meio das obras. Aí Paulo continua falando o seguinte, aqui, ó, verso 14, ó, se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se as obras que for passadas pelo fogo se permanecer, esse vai receber galardão. Ele fala, esse vai receber galardão. Verso 15. Mas se as obras de alguém se queimar, sofrerá detrimento, sofrerá dano, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então veja bem, os crentes que foi salvo, que chegou no tribunal do Cristo, que não tem obras para apresentar a Deus, que as suas obras, quando se passou pelo fogo, se queimou, o tal será salvo, mas não vai reinar. Ele vai receber ordem, não vai reinar com Cristo, mas vai sofrer danos. Vai sofrer danos. Aqui Deus vai disciplinar esses crentes que não têm obras, que não fizeram a vontade do Senhor, que fizeram aquilo que deram no seu coração, que andaram no seu bem prazer. Eles são filhos. Deus tem 1000 anos para disciplinar. Vai passar pela disciplina de Deus. Os 1000 anos da disciplina de Deus. Para Deus corrigir esses filhos. Porque a Bíblia vai falar o seguinte, que Deus corrige os filhos que amas. Então aqui Deus tem 1000 anos ainda para te corrigir, para corrigir você. Então vamos fazer, irmãos, a vontade do Senhor. Vamos andar na graça. Não vamos tornar a graça de Deus em vão, não. Não vamos aniquilar a graça de Deus sobre a nossa vida, não. Vamos fazer a vontade do Senhor, fazer aquilo que Deus tem pedido para que nós façamos, a vontade dele, para que nós venhamos receber o nosso galardão. Aí quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 3, que vai falar bem assim, para que ninguém tome a sua coroa, ali não está falando de salvação, está falando de reinar com Cristo, porque Deus preparou uma obra para você, e se você não fazer a obra que Deus preparou para você, vai vir outro e vai fazer essa obra, e você vai perder a sua coroa, outro vai vir tomar a sua coroa, outro vai vir tomar o seu lugar no reino. É isso que Deus está falando ali, né? Então que nós possamos edificar para Deus com ouro, prata e pedras preciosas para Deus, não com madeira, palha e feno, não, que isso vai queimar, isso vai queimar. O verso 15, ó, se a obra de alguém se queimar, o tal sofrerá detrimento, sofrerá dano, mas o tal será salvo, mas todavia será provado pelo fogo. Então cada um de nós temos que edificar as obras que Deus pede para nós, né? As obras que Deus pede para nós, como eu falei, o evangelho da graça é de graça, o evangelho do reino quer reinar com Cristo, então nós temos que fazer a vontade do Senhor, fazer aquilo que Deus está pedindo para que nós venhamos fazer. Mais na frente eu vou te mostrar tudo isso, aonde que o evangelho do reino, o evangelho da graça se encaixa. Você vai ver certinho, irmãos, aonde que se encaixa o ponto de convergência desses dois evangelhos.
Avança aí mais um pouco aí, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo a Coríntios, capítulo 5, o verso 10 também. O verso 10. Vai nos falar assim, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Então, cada um de nós vamos responder por tudo que nós fizemos aqui, neste corpo, seja o bem ou seja o mal. Talvez você fale assim, mas aquele um está vivendo na graça, mas está tornando a graça de Deus em vão. Irmãos, independentemente, ele está aniquilando a graça. Ele recebeu a graça em vão, porque está fazendo tudo ao contrário. Mas vai ter um dia, lá no tribunal de Cristo, que Deus vai julgar as obras deles aqui. O tal será salvo, mas não irá reinar. Deus vai ter 1000 anos para disciplinar todo crente rebelde, todos aqueles que for rebelde, todos aqueles que não fazer a vontade do Senhor. No milênio, quando os crentes que vai reinar com Cristo, vai estar reinando com Cristo, outros vai estar passando por um período de 1000 anos de disciplina. E essas disciplinas, o que vai determinar o tempo que você vai passar é aquilo que você faz aqui. Conforme as suas obras más que você faz aqui, você vai pagar um tempo de disciplina lá no reino. Então veja bem, Paulo está falando, porque todos devemos comparecer, todos, comparecer antes do tribunal de Cristo, para cada um receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal. Você vai receber o bem ou o mal por meio do nosso corpo. Sabe por quê? Deus deu a sua graça. E juntamente com a graça, Deus nos deu o quê? O talento. Deus nos deu o talento para que nós possamos granjear, para que nós venhamos trabalhar para o seu reino. Volta mais um pouquinho lá no livro de Mateus de novo, capítulo número 25. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo de número 25. A partir do verso 14, diz assim: porque isto é também, deixa eu ver se eu abrir aqui em Mateus 25 mesmo, irmãos, mas é isso mesmo, Mateus 25, capítulo 14, vai nos falar assim, ó: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos negociou com ele, e granjeou outros 5. Da mesma sorte o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeste 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o seu senhor, aquele servo, ajustar a conta com eles. Então veja bem, essa parábola aqui que Jesus está falando é concernente o quê? Ao reino de Deus. É concernente o quê? Ao tribunal de Cristo. Ao tribunal de Cristo. Por que ao tribunal de Cristo? Está falando o seguinte, que Jesus nos deu os seus bens. Jesus confiou os talentos, os seus bens, a nós, a eu e a você, que somos servos dele. Então vai nos falar o seguinte, ó, para você ver, ó, verso 15, ó, e a um deu 5 talentos, e a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1 talento, cada um segundo a sua capacidade. Então veja bem, Deus vai nos dar as obras para fazer, Deus vai nos dar os talentos conforme a capacidade de cada um. Deus nunca vai te dar mais do que aquilo que nós possamos suportar. Então Deus vai dar a cada um conforme a capacidade de cada um administrar os talentos que Ele nos deu. Tá? Então Deus deu os talentos a cada um. E
né? Ele partiu, e tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Então, o que deu 5 talentos, ele multiplicou, ele granjeou, ele investiu, ele trabalhou, ele desenvolveu no reino do Senhor, trabalhou, né, naquilo que Deus deu para ele. Os 5 talentos multiplicou mais 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. O mesmo que deu 2, conforme a capacidade, também granjeou e ganhou mais outros 2 talentos. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aquele que recebeu 1 talento, ele não granjeou. Ele ficou com medo do seu senhor. Veja bem que Deus deu talento para cada um de nós. Mas, às vezes, nós queremos fazer o quê? Enterrar o nosso talento. Às vezes, nós queremos enterrar o talento que Deus deu para nós granjear talento para o reino deles. Deus nos deu o dom para louvar, para cantar, para pregar, para evangelizar. Muitas das vezes nós não queremos fazer a vontade do Senhor. E se não fazemos a vontade de Deus, fazemos só aquilo que nos agrada, aquilo que nos apraz, então nós não estamos fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus não está sendo feita. A vontade de Deus é feita quando nós fazemos aquilo que Deus nos deu para fazer. Então esse servo, ele foi negligente, ele não trabalhou. Ele não trabalhou para o reino, ele ficou com medo, recebeu a graça em vão, fez só o que queria, não fez a vontade do seu Senhor. Verso 19, e muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos, ajustar a conta com eles, tribunal de Cristo, né? Veio o Senhor fazer o quê? Ajustar conta com cada um deles. Então, aproximou-se do que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que ganhei com eles. E o seu Senhor disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então veja bem, entra no gozo do seu Senhor, deu 5 talentos, né? Recebeu a graça, não tornou a graça em vão, trabalhou, granjeou para o seu Senhor. Ele falou assim, servo bom e fiel, eu te dei apenas 5, se foste fiel no 5, agora eu vou te colocar sobre muito. Muito o quê? Sobre muitas cidades, vai governar sobre muitas cidades. Verso 22, e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis com eles granjeei outros 2. E disse-lhe o seu Senhor, bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o mundo te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Com 2 talentos, conforme a sua capacidade, ele granjeou outros 2. Ele falou, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, venha reinar comigo, né? Venha reinar comigo. Verso 24, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifa onde não semeaste, e que te ajunta onde não espalhaste. Fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor é um homem duro, severo, o Senhor colhe onde não plantou. Então por isso eu fiquei com medo, escondi o seu talento. Irmãos, Deus vai cobrar de nós, naquele grande dia, tudo aquilo que Ele nos deu. Não vamos tornar a graça de Deus em vão, não. Deus nos chamou, nos escolheu, nos capacitou para que nós façamos a vontade dEle, para que nós venhamos a reinar com Ele. Sabe por quê? Muitas das vezes nós pensamos o seguinte, que Deus criou o homem para salvar. Mas entenda bem, Deus não criou o homem para salvar. Porque quando Deus criou o homem perfeito, sem pecado. Mas nessa caminhada, na Gênesis 2:26, vai falar assim, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí Deus vai falar o propósito que Deus criou o homem. Deus criou o homem para quê? Para reinar. Pessoal, que o homem, então agora, se é feita a nossa imagem conforme a nossa semelhança, agora você vai reinar sobre os animais, sobre as plantas, você vai reinar sobre tudo, Adão. O governo da terra está nas suas mãos. Então Deus criou o homem para governar e não para salvar. Agora que o homem saiu do propósito de Deus, de governar a terra,
E como que o homem iria governar a terra se o homem era só um? Então veja bem, Deus criou o homem para reinar, mas o homem não é onipresente, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então veja a ordem de Deus: Adão, você vai dominar sobre a terra. Tá, mas Senhor, como que eu vou dominar sobre a terra? Então Adão, faz o seguinte: você vai crescer e multiplicar, você vai frutificar e multiplicar sobre a terra. Então Deus criou um, mas que o propósito de Deus era o quê? Era que Adão viesse dar frutos, frutificar sobre a terra. Adão, você é um, mas você vai frutificar. O que é frutificar? Frutificar é o fruto. O pé de morango dá um morango. Se você não comer o morango antes, né, se você deixar o morango vai crescer, vai cair na terra e vai fazer o quê? Vai frutificar, vai dar outro pé de morango da mesma espécie. Então, Deus criou Adão para isso. Adão, você vai crescer e multiplicar. Hein? Então, Adão iria fazer o quê? Multiplicar vários Adãozinhos sobre a terra e iria governar a terra. Esse era o propósito de Deus, que o homem governasse a terra. Mas para o homem governar essa terra, como que o homem iria governar a terra sendo um? Você vai crescer e vai multiplicar, Adão. Aí você vai encher a terra de Adãozinhos e vocês vão governar sobre a terra. Esse era o propósito de Deus. Só que nisso, né, Adão pecou, comeu lá do fruto proibido que não deveria ter comido. E quando Adão comeu do fruto lá proibido que não deveria comer, Adão desobedeceu ao Senhor. Então Adão desobedeceu, saindo do propósito de Deus de governar a terra. Quando Adão saiu do propósito de Deus de governar a terra, né, Deus lançou ele para fora do jardim. Para quê? Para que também ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente pecadores. Então, quando Deus expulsou Adão do jardim, não é um castigo, é Deus protegendo Adão de se tornar pecador eternamente, porque Adão tinha pecado. Se ele comesse da árvore da vida, ele se tornaria pecadores eternos, assim como os anjos. Mas Deus não, guardou Adão, tirou ele do jardim e pôs um anjo guardando a entrada do jardim, guardando a árvore da vida que está reservada para nós. Para nós, né? Porque o que mantinha a eternidade de Adão era ele permanecer comendo da árvore da vida. Mas como o homem saiu do propósito, desviou do caminho de Deus que era reinar, agora faz necessário Deus salvar esse homem. Então a salvação do homem, a nossa salvação, é para que nós voltamos para o caminho do Senhor, do propósito de Deus, que o propósito de Deus é que nós viéssemos governar. Mas Adão desviou, saiu do propósito do governo de Deus. Então agora é necessário que Deus salve esse homem que se perdeu. E Deus salvando nós, agora nós podemos voltar novamente a Deus, para o caminho, governar com Cristo. Aonde agora vai se cumprir. Nós vamos governar com Cristo aonde? No milênio. Reinar com Cristo por 1000 anos, porque o plano de Deus vai se cumprir, irmãos, né? Deus traçou um plano, a economia de Deus. Então tudo isso que está acontecendo está dentro da economia de Deus, né? Essa economia de Deus está se cumprindo, o plano de Deus está se cumprindo, ainda que nós não conseguimos enxergar, entender qual é a economia, qual é a administração de Deus, porque Deus está administrando. Desde Adão, Deus está administrando, né? Deus administrou o povo lá no Egito, talvez o povo não entendeu, mas isso faz parte da economia, do propósito de Deus, fazia parte. José lá na cova fazia parte, José na cadeia fazia parte. Tudo isso que nós estamos passando faz parte da economia de Deus, para que nós possamos voltar a reinar com Cristo lá no milênio. Então esse homem, esse que recebeu esse um talento, ele não fez a vontade do Senhor. Ele não vai reinar com Cristo. Ele vai sofrer danos, vai sofrer detrimento, vai passar por um período de disciplina no reino milenar. Enquanto aqueles que recebeu os talentos, trabalhou, fez a vontade do Senhor, vai reinar, esses outros que não fez a vontade do Senhor, vai passar por um tempo, né? Talvez não seja 1000 anos, vai receber a disciplina conforme as suas obras, então tem um tempo, né, para se pagar, para ele sair do castigo, mas vai ter que passar por essa disciplina. Sabe por quê? A graça não é
é libertinagem. A graça não é para nós vivermos da nossa maneira, não, mas é da maneira que Deus nos chamou. Então veja bem, né? Deus vai haver um dia, vai haver um tribunal em que todos nós, servos do Senhor, vai estar lá. E esse tribunal de Cristo é só para os crentes, é para nós. Ali nós vamos ver se nós vamos reinar ou se nós vamos ser disciplinados com Cristo, né? Se nós vamos passar por essa disciplina de Deus. Então veja bem, quero falar para você agora que a graça de Deus, veja bem, a graça, ela não é uma doutrina, ela não é uma coisa, mas a graça do Senhor, o que é a graça então, pastor? A graça de Deus, ela é uma pessoa. Então a graça não é uma doutrina, a graça não é um ensinamento e a graça não é uma coisa. A graça é uma pessoa. A graça é uma pessoa. Talvez você não tenha, talvez você ainda não tenha ouvido isso, mas eu quero mostrar para você que a graça não é uma doutrina, a graça não é um ensinamento, mas a graça é uma pessoa. E quem é a graça, pastor? A graça é o próprio Jesus, irmãos, mas sim uma pessoa. Jesus Cristo é a graça de Deus enviada para nós, né? Então a graça, ela é uma pessoa. Avança mais aí um pouquinho, aí no livro de João, capítulo de número 1. João, capítulo 1. Eu quero mostrar para você que a graça não é um ensinamento, que a graça não é uma doutrina, mas a graça de Deus manifestada é uma pessoa. João, capítulo de número 1. João, capítulo 1, a partir do verso 14. João 1, verso 14. Diz assim: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Veja bem, irmãos, a graça é Jesus. Eu vou ler de novo o texto. Veja bem, verso 14, ó. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Habitou, que é perambulou, andou entre nós, né? Tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja bem, a graça é Jesus, ele é cheio de graça e cheio de verdade. A graça de Deus. Então eu e você, nós, né, como servos do Senhor, a graça de Deus, ela tem se manifestado a cada um de nós, irmãos. Não vamos deixar a graça de, não vamos deixar eu e você, a graça de Deus ser em vão na nossa vida, não. Mas a graça de Deus, ela tem se manifestado no meio de nós. A graça de Deus, que é o seu próprio Filho, Jesus Cristo de Nazaré, tem se manifestado no meio de nós. Então veja bem, o que o João está falando, assim, ó, ela é cheio de graça e de verdade. Por que é cheio de graça e de verdade? Jesus, ele é um homem cheio de graça e cheio de verdade. Aqui, ó, avança mais um pouquinho aí para você ver. Ó, por que eu estou falando para você que a graça é uma pessoa? Porque lá em João, capítulo de número 16, João capítulo 14, avança mais um pouquinho para você ver aí, ó. Então Jesus, João 14, o verso de número 6, vai nos falar assim, ó: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a graça, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Eu falei para vocês que Jesus é uma pessoa. E pessoa, irmãos, não se conhece, pessoas não se, pessoas não se aprende. Jesus não mandou você aprender a verdade, mandou você conhecer a verdade, porque pessoa se conhece, a graça se conhece. Então Jesus, ele é a graça manifestada entre nós. Jesus, ele é o autor e o consumador da vida. Então Jesus, ele é a vida. Quer ver? João capítulo João 8, volta mais um pouquinho aí para você ver. João capítulo 8, o verso de número 32.
João 8,32. João 8,32. Ele vai nos falar assim, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a graça é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Conhece a verdade, conhece a Cristo, e Cristo vos libertará. Verso 36, ele vai falar isso, ó. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.